tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. E hoje, aqui no canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube, eu estou preparando esta videoaula para trazer à tona algumas reflexões, alguns argumentos, que envolvem um dos temas, uma das questões mais intensas da sociedade contemporânea, que diz respeito à questão da intolerância, à questão do extremismo. Conforme o processo de globalização contemporâneo foi se consolidando, em especial após os anos 90, esperava-se que as barreiras que separavam pessoas, lugares, comportamentos, viessem gradativamente a serem ruídas. Entretanto, o que nós estamos percebendo é que os avanços dos meios de circulação e comunicação, como também o avanço das tecnologias e o avanço do processo de globalização, acabou criando no mundo um aumento das barreiras. Se não as barreiras físicas, visto que muitas delas caíram, como por exemplo o Muro de Berlim, mas podemos aqui destacar as barreiras invisíveis ou as barreiras imateriais, que dizem respeito às questões de ordem étnica, de ordem política, de ordem religiosa, de ordem econômica, enfim. Conforme o processo de globalização foi avançando, foi se consolidando, infelizmente, nós passamos a presenciar alguns retrocessos. Não quero dizer que não tivemos ganhos com o processo de globalização. Tivemos e foram muitos, Mas algumas características, alguns acontecimentos acabaram se concretizando e malefícios vieram a ser consolidados no seio da sociedade. Atualmente, trazendo essa temática da intolerância, do radicalismo para a realidade brasileira, nós, com muita frequência, assistimos atos de intolerância. Intolerância em relação à orientação sexual das pessoas, intolerância em relação à doutrinação religiosa, intolerância, inclusive às questões de ordem econômica e de ordem étnica. Esta ideia ela é facilmente materializada quando presenciamos de forma escancarada ou de forma silenciosa o ato agressivo que muitas pessoas praticam a outras, tão somente alimentadas pelo sentimento de não aceitação, de não concordância ao comportamento do outro. E isso nós percebemos muitas vezes no seio da família, quando as pessoas sentam para discutir, para debater uma determinada questão. Vamos entender primeiro o que é discussão. A palavra discussão é uma palavra simples, formada pela junção de duas. Dis mais ação, ou seja, dois, ação. Então, discussão é a condição em que duas pessoas se juntam para debater uma determinada questão. Lembrando que este debate pode ser por entendimentos convergentes, como também pode ser para entendimentos divergentes. Mas em nenhum momento discussão é exercício de convencimento. Logo, nenhum momento nada se justifica a imposição de verdades. Eu sempre brinco nas minhas aulas, nos meus bate-papos entre amigos, quando há a necessidade desta abordagem, eu sempre falo, o que seria do azul se todos gostassem do vermelho? O que seria do vermelho se todos gostassem do amarelo? O que seria do amarelo se todos gostassem do preto? E o que seria do preto se todos gostassem do branco? Eu faço uma exemplificação disso, porque o elemento que mais nos enaltece, o elemento que mais nos enobrece enquanto espécie, é exatamente essa diversidade. Diversidade cultural, diversidade linguística, diversidade de credo, diversidade de religião. Não é estranho ligarmos à televisão e acompanharmos pelos jornais ou mesmo pela internet, pelos mais variados sites, manifestações de intolerância religiosa. Meu Deus! Ou seja qual for a nomenclatura que você queira dar, Oxalá, por favor, vamos ser mais tolerantes. Não vamos deixar que os mínimos detalhes que separam algumas
denominações religiosas sejam barreiras intransponíveis para que as pessoas continuem se degladiando, para que pessoas, menospreze a outra ou venha ridicularizar a outra. Um outro aspecto que temos que parar aqui no Brasil: o Brasil é um dos países que mais matam pessoas de orientação sexual homoafetiva. Por favor, isso precisa ser superado. Não dá para aceitar um país em que em 519 anos de história, a maior parte dele teve a presença do trabalho escravo, a presença do trabalho segregador, e que com a libertação dos escravos, a diferença étnica muito pouco foi superada. É só olharmos ali os indicadores sociais e econômicos quando comparamos a população branca e a população afrodescendente, certo? Vamos perceber ali o abismo social que existe entre esses grupos, tá? E quando nós falamos em combater a desigualdade, a melhor e a mais eficaz forma é o combate aos fatores que não permitem a condição de igualdade. Então, combater a desigualdade é, antes de tudo, criar condições que garantam às pessoas condições equivalentes, condições equitativas de acesso aos meios, certo? Então, hoje em dia, o Brasil, trazendo um pouco, nós percebemos que no âmbito político partidário, aqui não quero entrar no mérito do A, do B ou do C, nós percebemos que o país ele está polarizado, né? E quando as famílias se juntam para debater questões de ordem política, com muita frequência, o que nós assistimos? Atritos. O que nós assistimos? Agressões. E por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, não sabem lidar, em nome da intolerância, em nome do radicalismo, com pensamentos que deviam divergir do seu, né? Então, aí vem a questão. Então, será que nós devemos então nos calar e evitar esse tipo de abordagem? Eu acho que não. Nós devemos sim continuar falando, tendo a ciência que sempre devemos respeitar e entender o entendimento do outro, e o outro a mesma coisa em relação ao nosso, tá? Porque esse tipo de comportamento é o que vai continuar alimentando um dos pilares da violência em nosso país e em nossa sociedade. Sociedade esta que está cansada, sociedade esta que precisa reconstruir. Então, gente, diante de tudo isso eu falo, venhamos nós semear mais amor em nosso coração, semear mais amor em nossas palavras, semear mais amor em nossos pensamentos, semear mais amor em nossas atitudes, para que assim, ocorrendo, venhamos a ter aqui um cenário mais promissor, um cenário mais favorável para que situações de discriminação étnica, discriminação religiosa, discriminação por orientação, brigas por entendimentos partidários diferentes não mais se concretizem. Somente assim vamos ter um dia uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraternal. Tudo bem? Então espero que tenham gostado dessas reflexões e finalizo deixando um grande beijo e até uma próxima. Geo Explica com Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades.